A febre tifoide é uma doença antiga, mas que ainda hoje ameaça milhares de pessoas em todo o mundo. Silenciosa no início, ela pode se tornar grave se não for reconhecida e tratada a tempo. Estamos aqui com Gama e eu gostaria de saber, você faz ideia do que é a febre tifoide? Febre tifoide? É o que? É uma doença bacteriana, protozoário? É o que isso aí? Imagino que seja aquela do macaco, né? Um negócio assim do tipo. Não faço ideia do que é, mas seria uma doença causada por algum bicho? Não faço a menor ideia. É uma febre que a pessoa fica muito vermelha, tem que ir ao hospital direto. Em pleno século XXI, milhares de pessoas ainda sofrem com uma doença que poderia ser evitada. A febre tifoide continua sendo uma ameaça silenciosa que nasce com a falta de saneamento, da água contaminada e da ausência de cuidados básicos. Uma doença antiga, mas que ainda insiste em marcar a presença em comunidades vulneráveis. A febre tifoide é uma doença infecciosa grave que afeta principalmente o intestino e o sangue. Ela é causada por uma bactéria chamada Salmonella enterica sorotipo tipo. Essa bactéria se espalha principalmente por meio de injeção da água ou de alimentos contaminados com fezes ou urina de pessoas infectadas. E por isso, a febre tifoide ela está muito relacionada a locais onde não existe saneamento básico ou está em mais condições de higiene. Então é importante a gente destacar que a febre tifoide ela não é causada por vírus ou protozoários, mas sim por bactérias, como a salmonela. Estamos aqui com Letícia Lima, que se aprofundou um pouquinho mais no assunto da febre tifoide. E eu quero saber quais que são os modos de transmissão da febre, Letícia. Então, a transmissão ela pode ocorrer via o consumo de alguns alimentos contaminados durante seu preparo, né? E o consumo desses alimentos crus, como o frango ou os ovos, eles facilitam ainda a demanda de transmissão da febre tifoide. Sendo altamente recomendado pelos especialistas ali ter um cozimento ainda um pouco mais eficaz para evitar esse contágio da bactéria salmonela. É importante destacar também que os indivíduos infectados eliminam as bactérias tanto na fezes e na urina, só que eles podem estender a 3 meses, assim, né? Entre 2 a 5% dos portadores da doença torna portador crônico e pode transmitir a doença por um longo período. Sim. E quais que são os sintomas que a pessoa que possui a febre sente? A incubação nesse período da febre tifoide, ou seja, o tempo onde tem o contato com o agente causador dessa doença, pode variar entre 8 a 14 dias. Só que, inicialmente, os sintomas começam de uma forma sutil, ali, leve, só que ele começa a aparecer de uma forma ainda mais rigorosa na 4ª semana. Os sintomas característicos da doença pode ser uma febre prolongada ou uma alteração intestinal, podendo variar desde a constipação do intestino. Ele também pode ter presença de dores de cabeça frequente, a falta de apetite, às vezes uma diarreia, pode ser com sangue ou sem sangue. E, em alguns casos mais graves, né, ele pode chegar até a óbito. Muito obrigada, Letícia. De nada. Os sintomas mostram impacto no corpo, mas os números revelam o impacto na sociedade. E no Brasil, a realidade ainda preocupa. Durante o período de 2011 a 2021, foi feito um estudo que apontou 1.023 casos notificados de febre tifoide. A grande maioria dos casos ocorreu no estado do Pará, enquanto o Paraná teve o menor número, com apenas 2 casos. Os números mais afetados e os grupos foi a de faixa etária de 20 a 39 anos, com 303 casos. Os gêneros com a predominância masculina e a raça, a maioria entre negros e pretos, com 723 casos. A Organização Mundial da Saúde estima que mundialmente ocorreram entre 16 a 33 milhões de casos de febre tifoide por ano, resultando em cerca de 216 mil mortes por ano em áreas endêmicas. A febre tifoide, apesar dela ser grave, ela possui um tratamento eficaz. O paciente ele deve ser diagnosticado quanto antes para poder iniciar o uso de antibióticos específicos que vão combater diretamente a bactéria da salmonela. Além dos antibióticos, é necessário também garantir a hidratação do paciente, seja por via oral ou, em casos mais graves, por soro na veia. A alimentação leve e o repouso também fazem parte desse cuidado. Quando surgem algumas complicações, como hemorragias ou perfurações intestinais, pode ser necessária a intervenção hospitalar imediata
ou até mesmo cirúrgica. Só que também mais importante do que tratar é prevenir. A febre tifoide ela está intimamente ligada às condições de higiene e de saneamento. O simples hábito de, por exemplo, lavar as mãos antes das refeições ou após utilizar o banheiro já vai reduzir consideravelmente o risco de transmissão. Além disso, o acesso à água potável, o tratamento adequado do esgoto e o cuidado no preparo dos alimentos são medidas que são essenciais e são de proteção coletiva. A educação ambiental também exerce um papel decisivo, porque ela vai conscientizar a população sobre os riscos da contaminação da água e da necessidade de práticas seguras no descarte do lixo. Em regiões de maior risco, campanhas de vacinação podem ser aplicadas como uma barreira extra de proteção contra a bactéria. Dessa forma, o combate à febre tifoide ela não envolve apenas a medicina, mas também políticas públicas de conscientização e cuidados individuais. Fique agora com a reportagem retirada do SBT News, onde registra os altos índices de casos de febre tifoide. Para um alerta à saúde pública, Belém registrou um aumento de 550% nos casos de febre tifoide, uma doença bacteriana aguda que está diretamente associada às condições precárias de saneamento. Uma febre que não passava nem mesmo com remédios. Foi o que essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, sentiu por dias. Me aplicaram medicação intravenosa, para baixar minha febre. Baixou a febre, só que algumas horas depois, quando eu estava em casa, a febre voltou. Ela foi encaminhada para um infectologista, que diagnosticou a febre tifoide. Agora, graças a Deus, eu estou bem, depois de quase 17 dias tomando antibiótico. O caso dela é um dos 26 registrados em Belém somente neste ano. No ano passado foram 4, um aumento de 550%. Em todo o Brasil, o crescimento foi de 107%. Além dos impactos diretos na saúde, a febre tifoide também gera consequências socioeconômicas. Doenças ligadas ao saneamento inadequado, como essa, custaram ao Brasil cerca de 76,7 milhões em internações somente em 2024. Na Bahia, em 2022, foram registrados mais de 11 mil internações e 182 óbitos relacionados a enfermidades dessa natureza, com gastos próximos de 5 milhões apenas com hospitalizações. Esses números mostram como a falta de saneamento de água tratada aumenta não apenas o sofrimento da população, mas também a pressão sobre o sistema de saúde e economia local. Como futuros técnicos em meio ambiente, podemos atuar na promoção de campanhas educativas sobre higiene e preparo correto dos alimentos no incentivo de uso de água filtrada ou fervida, na cobrança por melhoria de saneamento básico e no monitoramento de áreas de risco. A simples atitude de lavar as mãos pode salvar vidas. Ignorar isso pode custar a própria saúde. Entre a proteção e o risco, a diferença pode estar em algo tão simples quanto lavar as mãos. A febre tifoide ainda persiste, mas com consciência e prevenção podemos mudar essa história. A saúde de todos depende das escolhas de hoje.